Alguém lá na vigília permanente teve uma impressão. Ela via à sua frente uma abertura, como se fosse uma continuação da oca. Então ela encaminhou-se para lá e percebia que aquilo era a continuidade de um caminho que há muito se buscava e que, apesar disso, parecia um caminho novo. E cada passo que ela ia dando aprofundava a sua entrega. E parecia que ela se tornava mais leve à medida que caminhava. Então percebi que isto não era um caminhar individual, pois ao mesmo tempo que eu caminhava, em alguns momentos eu via outras pessoas do grupo no meu lugar, que rapidamente eram substituídas por outro. Então tinha sempre um caminhando naquele lugar. E eu sentia internamente que ali caminhávamos para uma entrega total de nossas vidas, para consagrar a nossa vida ao Senhor. Isto é uma das formas de nós compreendermos o pensamento do dia de hoje, que diz que necessitamos uns dos outros para ascender. Ninguém caminha sozinho, ninguém sobe sozinho. Então, neste caminho precisam estar todos ao mesmo tempo. E isto é um tipo de ajuda que nós precisamos, isto é, nós precisamos que todos caminhem, que todos estejam buscando. E uma outra ajuda que nós podemos dar para quem caminha é nós reconhecermos que ele está caminhando. Porque aí, se nós reconhecemos, nós podemos ajudá-lo. Cada um de nós pode fazer alguma coisa por quem está caminhando. Nós percebermos, sabermos, termos consciência que alguém está caminhando, isto ajuda muito, não só o indivíduo, como nos ajuda a compreendê-lo, acompanhá-lo e a conviver com ele durante aquele trajeto. Então nós podemos entender o pensamento do dia também desta forma, para nós ampliarmos o nosso trabalho com os demais e conosco. E aqui tem uma impressão a respeito do trabalho de prática de mantras que foi feito anteontem. Durante o trabalho, enquanto se cantava, foi visto uma espécie de carrossel gigante, que era como aqueles estojos circulares onde se depositam os slides. E à medida que fomos cantando e pronunciando os mantras, essa roda ia aumentando até a dimensão do planeta Terra e ia assumindo o seu movimento de rotação de forma cada vez mais acelerada. É interessante que se observe a energia que nesses momentos se desenvolve, porque aí de uma forma mais real se pode perceber o desenvolvimento do trabalho e o que está acontecendo através daquele trabalho. Então, este carrossel gigante que vai aumentando enquanto se canta os mantras, até este carrossel chegar na dimensão do planeta, isto está indicando que a energia ali gerada e que as coisas que ali acontecem vão se ampliando, vão crescendo
até um dia chegar num âmbito planetário, como ajuda ao planeta. A propósito desta ampliação do trabalho, a propósito desta visão que a pessoa teve do carrossel gigante que ia se ampliando, nós poderíamos nos lembrar, para um trabalho deste se ampliar e realmente começar a transmutar a situação planetária, começar a trabalhar, a ajudar, a servir ao planeta, isto vai acontecendo à medida que nós deixamos de ficar polarizado nos nossos assuntos, nos nossos problemas. Ninguém pode servir planetariamente enquanto se ocupa dos próprios assuntos, enquanto está polarizado em si mesmo. Nessa etapa de nós estarmos cuidando de nós, se pode servir muito, mas não planetariamente. Então, o trabalho, o serviço ao planeta começa quando nós não estamos mais centrados no nosso processo. Isto porque, à medida que o serviço se amplia, à medida que nós começamos a nos dedicar, ou que começamos a ampliar o nosso círculo de ação, isto quer dizer também você ir absorvendo o sofrimento de toda aquela área. Então, quando você amplia o seu campo de serviço, isto não quer dizer só servir mais. Isto quer dizer que a cada ampliação você está absorvendo mais sofrimento do mundo, dos outros ou do ambiente. Então é por isso que não é possível você ampliar o seu serviço enquanto você precisa tratar de si. Porque senão, isto que você absorve, que é muito sofrido, que é muito negativo, isto que você vai absorvendo, entra em conflito, entra em curto-circuito com o teu sistema de purificação com o qual você ainda está se ocupando. Então, esse carrossel que está se tornando gigante na visão desta pessoa, está nos dizendo que tudo que nós temos aqui disponível, inclusive o grupo que está fazendo este trabalho, que isto está abrindo um caminho de serviço planetário. Mas aí, à medida que este caminho se abre, nós podemos ir nos esquecendo de nós, ir tirando a nossa polarização das nossas coisas, porque senão nós não temos condições de absorver aquilo que é de fora, aquilo que é dos outros e principalmente aquilo que é do mundo para transmutar. Aqui tem uma pessoa presente que é uma artista. E ela está dizendo que gostaria de ter um relacionamento correto com o temperamento dela, que é um temperamento artístico. Ela gostaria de saber quando é que ela vai fazer uma coisa de arte segundo um propósito geral e quando é que ela vai produzir uma coisa de arte conforme o ego dela, conforme a pessoa dela. No ciclo anterior do quarto raio, nós entendíamos ser artista como ser um pintor, ser um escultor, ser um musicista. Esse é o ciclo antigo do raio da harmonia, do quarto raio. No novo ciclo do quarto raio, existe uma harmonia na vida toda. Então, um novo artista não obrigatoriamente será um pintor, um escultor, um musicista, um poeta. Um novo artista é aquele que usa a energia da harmonia
na vida, mas usa com tal amor, com uma tal devoção, usando os outros raios agora, com uma tal vontade, com uma tal inteligência, com uma tal compreensão, com uma tal ordem. Então ele usa aquela energia da harmonia e coloca aquilo em toda a vida dele. Aí, com a sua vida toda harmonizada, ele está cumprindo o seu papel de artista. Isto porque toda a ação dos raios sobre nós vão desenvolvendo coisas internas em nós. Então, escultura, pintura, arquitetura, poesia, música, tudo isto que era a harmonia externa, tudo isto que era a arte material, quando esta harmonia, quando este raio entra na vida toda da pessoa e em todos estes planos, tudo isto que nós conhecíamos como arte material, isto vai acontecer internamente e de forma mais ampla. Isto vai acontecer de uma forma mais ampla em todo o ser do indivíduo. Então o indivíduo pode ser um artista, um canalizador do quarto raio e não está produzindo nada aqui de acordo com o conceito antigo de arte. Ele pode estar canalizando o quarto raio, canalizando o raio da arte, da harmonia, emitindo uma onda que harmoniza os outros, que harmoniza os demais. Isto é o novo quarto raio, esta é a nova arte. Agora, com isto na vida, desabrochado dentro do indivíduo, isto acontecendo dentro do indivíduo, as vidas estando em harmonia, é claro que qualquer casa que se faça vai ser uma obra de arte arquitetônica. Qualquer pessoa que abra a boca e cante vai ser uma música artística. Se amanhã alguém pegar um pincel e for pintar, ali vai acontecer alguma coisa artística. Ele está em harmonia. A arte entrou na vida, está na vida dele. É isto que é o quarto raio. Então aqui não tem problema de ego, nem problema de não ego. Como isto é pergunta de uma pessoa que já estudou os raios e que estuda os raios, ponha em prática o seu próprio raio. Porque se ela diz com tanta firmeza que ela é uma artista e de fato produz obras, ela não se confunda com este tipo de artista. Porque esse tipo de artista terminou, acabou, está trabalhando para ele mesmo. É preciso se conectar com o seu raio, com uma outra compreensão e esquecer que produz obras de arte no plano físico. Porque depois de ter produzido obras de arte no plano físico, eu não sei se a evolução deste raio neste indivíduo é continuar produzindo isto no plano físico. Se há uma evolução, não é mais. Aqui, se a inteligência do indivíduo chega a captar isto, se ele tem um terceiro raio suficiente que o faça compreender esta particularidade do quarto raio, porque o terceiro tem que colaborar aqui. Se a pessoa não tem o mínimo de inteligência organizada, não adianta. Mas aqui tem que entrar o terceiro raio para colaborar aqui com o quarto. E ela então vai ver que justamente por ela ser uma artista na época antiga, provavelmente ela vai continuar a arte, mas de outra forma, em um outro plano. Agora, se ele quer continuar no seu sistema antigo, é porque ele está cristalizado, ou ele não compreendeu nada, ou ele precisa de uma profunda cura. Olhe, vocês desculpem esta brutalidade, mas esta questão atrapalha muitas pessoas, sabe? Esta questão da pessoa ficar estagnada naquilo que ela é e de querer prosseguir naquilo que ela é e de nos fazer acompanhar aquilo que ela é, olha, isto é uma coisa que na sociedade humana é uma espécie de moléstia, é uma espécie de doença na sociedade humana da superfície da Terra. Então isto, que é um dos trabalhos do quarto raio, mais profundos hoje, um dos trabalhos do quarto raio mais incisivos hoje,
que é levar a pessoa a sair das suas formas antigas de se expressar, levá-la a uma compreensão maior disto que ela é capaz de fazer, disto que ela é capaz de manifestar. Isto é um pouco desabrochar neste quarto raio. Mas isto é válido para qualquer outro raio, qualquer outro setor destas energias. Uma pessoa está com o impulso de trocar o seu nome. E ela pergunta se nós devemos trocar o nome. Ter um impulso de trocar o nome pode ser uma coisa muito legítima, porque isto pode estar refletindo alguma mudança interna que o eu superior está preparando. Então a gente não sabe bem interpretar isto, não interpreta isto como uma mudança que está se operando, e isto reflete aqui fora com a vontade de trocar o nome, porque o nome é uma coisa que influi sobre a gente. O nome tem um som, o nome tem uma vibração, o nome tem uma energia, o nome está ligado a tudo que já usou aquele nome. Os nomes têm peso. Então, tudo aquilo que já teve aquele nome está incluído naquele nome. Então, um nome é uma coisa que pode nos ajudar. Então, trocar um nome seria algo importante. E, se possível, nós percebemos que nome é este que nós vamos adotar. Que não é uma escolha por gosto pessoal. Há seres que escutam o novo nome. Há seres que escutam isto. Aqueles que eu conheço que escutaram o próprio nome, viram como se chama, não adotaram este nome aqui fora. Porque aquele nome é uma nota para ele. Aquele nome para ele tem um sentido. Quando ele ouve o nome, ele ali reconfirma a sua filiação num outro grau. Porque eu posso ter um nome humano aqui, eu humanamente me chamo fulano de tal. Mas isto é uma conjuntura de coisas que tem um certo significado, mas isto realmente não é o meu nome. Isto é uma coisa que eu estou usando aqui para, quando não me veem, não me confundirem com os outros, porque não serve para mais nada isto. Então, aqui é outra coisa. Agora, você ouvir um nome, então aquilo mudou o seu grau de compreensão da sua filiação. Então, no nome que você ouviu lá dentro, existe a nota de como você está como filho diante daquilo que te criou, o nome interno. Então, como isto é uma coisa muito sagrada para quem ouve, para quem escuta, este nome não é aplicado aqui fora. Não é aplicado aqui fora porque precisaria que algum outro o sentisse, o percebesse, ou que algum outro fosse ajudado a te compreender melhor quando ouviu o seu nome. Mas se ele não vai te compreender melhor por isso, e se aquele nome não vai ajudá-lo porque ele eventualmente está sintonizado com outra coisa, inútil desgastar o nome aqui fora. Então, trocar nome aqui fora pode ter um significado. Mas quando nós trocamos o nome aqui fora, não devemos com isso pensar que houve uma coisa muito profunda. Houve uma ajuda, um novo impulso para nós não nos identificarmos tanto com aquilo que estávamos identificados. Então, de repente, você muda o nome, você perde uma série de identificações com aquilo que você foi, com aquilo que você era, com coisas que você fez. Então, num novo nome, você pode ser ajudado a mudar. Você pode ser ajudado a romper com aquela imagem que você tinha da tua parte externa.
Então não se está desvalorizando o nome que se tem aqui fora, mas temos que pôr isso no lugar, porque isso não é o nome interno. O nome interno é outra coisa. Então o nome interno, para ser revelado para outros, precisa que aquilo faça parte de uma tarefa. Porque senão o nome interno é para o indivíduo. É para o indivíduo ser ajudado a se reconhecer. E é muito interessante, porque quem ouve o próprio nome interno e quem fica conhecendo um nome interno, imediatamente fica muito grato diante daquilo que sente. O nome traz um amor, o nome traz uma energia, o nome traz uma confirmação de que ele é filho de alguma coisa que ele vai encontrar, com a qual ele vai se identificar. Então, o nome interno traz muita alegria, disposição para evoluir, para prosseguir e para se unir com aquilo que é mais elevado. Porque, como se disse, trocar de nome pode ajudar muito, mas tem que ser o momento correto daquilo acontecer. Isto é, nós somos ajudados, podemos ser ajudados por um novo nome. Mas nós vamos ser ajudados quando estamos dispostos realmente a ser outra pessoa. Senão, para que trocar o nome? Se você não vai ser outra pessoa, trocar o nome para quê? Então, se você vai trocar o nome porque quer trocar o nome ou porque não aprendeu ainda a gostar do seu nome, então você pode trocar. Mas não aconteceu nada, porque você não mudou. Agora, se você tem uma intenção férrea de mudar, trocar o nome pode ajudar. Trocar o nome pode ajudar você a se ver diferente. E quando as pessoas chamam você de uma forma diferente, nelas também pode acontecer alguma coisa. Uma pessoa está perguntando quantas horas nós devemos dormir. Durante o sono, nós temos possibilidade de estar mais próximo dessas realizações internas do que acordado em certos casos. Se nós estamos com esta ideia de Deus, ou da união, ou do eu superior, enquanto estamos acordados, o sono tem muita qualidade. Agora, se esta ideia da realidade interna, se esta ideia de Deus, se esta confirmação de votos não é constante, se isto não está presente para nós, enquanto estamos despertos, o sono pode não ter a mesma qualidade. E não é só nós estarmos com isto presente grande parte do tempo em que estamos acordados. Não é só estar com isto presente. Nós também teríamos que ter isto presente, mas não estarmos distraídos de outras coisas. Não é porque estamos com isto presente que não prestamos atenção às outras coisas. Não é por estarmos nos ocupando disto prioritariamente que vamos deixar as outras coisas abandonadas para outros cuidarem. Então, aqui, em função de um sono criativo, perfeito, em função de um sono que seja realmente uma aprendizagem, horas evolutivas, então nós teríamos que ter esta ideia, desta qualidade de vida, desta união, enquanto estamos despertos. E não estarmos distraídos de todas as coisas que precisam da nossa atenção. Agora, eu posso estar atento a tudo, mas as coisas não devem me distrair da minha verdadeira postura, da minha verdadeira tarefa. Então, se para eu estar atento numa coisa vai custar eu ficar esquecido de tudo isto, então não é isto que se está pedindo como exercício. Você vai ficar atento a tudo
E mesmo estando totalmente atento a tudo, não vai esquecer disto. Aqui é que está o ponto. Para o sono ser, eventualmente, continuação do nosso progresso, uma continuação do nosso trabalho. Se nós fazemos este trabalho desta forma, ninguém precisa de mais de 4 ou 5 horas de sono. Mas isto não está sendo colocado para a gente não dormir mais as horas que está dormindo. Isso está sendo colocado para nós termos esta informação. Não está sendo colocado para ninguém fazer extravagância de dormir só 4 ou 5 horas. Isso não está sendo dito para as pessoas dormirem menos. Cada um vai dormir as horas que precisar, as horas que necessitar. Mas o sono de 4 a 5 horas é o sono adequado para se ter toda esta continuação. Claro que isto não é imposto, isto não é um exercício que a pessoa se impõe, mas isto é uma consequência do trabalho dela, um fruto de todo um trabalho, deste trabalho de ter esta união na consciência o mais possível enquanto está desperto, desse trabalho de estar atento a tudo, mas não estar distraído disto. Então aqui começa um outro mecanismo de sono e um outro mecanismo de sonho. Porque se você se alimenta de tudo isto enquanto está desperto, bastam 4 ou 5 horas para você ter o alimento que o sono te dá. Ou para você ter a instrução, ou para você ter a vida que esses períodos de sono te dão. Por que então que nós dormimos mais de 4 ou 5 horas? Por que precisamos de 8? Por que precisamos de 6, de 7? Nós precisamos disso porque não fazemos esse trabalho, enquanto estamos despertos. Então o sono é mais longo porque a energia do sono se dispersa. A energia do sono, a energia que se desenvolve durante o sono, não está concentrada, porque nós não estamos concentrados quando estamos acordados. E também nós podemos estar dormindo mais que 4 ou 5 horas, como quase todos, talvez por excesso de alimento ou por esforço intelectual em demasia, porque a nossa vida intelectual tem que se dar naturalmente, não fazendo esforço. Não você fazendo esforço para estudar, você fazendo esforço para ler, você fazendo esforço para pensar corretamente. Claro que é melhor fazer esforço do que não fazer. Mas isto tudo tem que acontecer sem você precisar fazer esforço. Então esse esforço, esta necessidade de fazer esforço para fazer o que deve, isto tem que ir diminuindo. Para você ir fazendo o que você deve fazer, aquilo que você programou, naturalmente. Aí você não vai gastar energia intelectual para fazer o que você tem que fazer, e então você não tem que repor isto com horas de sono em excesso. Porque o que você faz acordado, fora da correta sintonia, isto vai fazer com que as horas de sono tenham que se ampliar para os seus corpos se restaurarem. Então essa atividade intelectual imposta, feita com esforço, isto vai fazer com que você precise dormir mais. Porque o seu mental, o seu cérebro, os seus corpos internos vão precisar de mais repouso, de mais restauro, porque você os está desgastando com uma forma não correta de usar, uma forma não correta de pensar, uma forma não correta de ter um desenvolvimento mental, intelectual. Isto tudo deve ir acontecendo naturalmente. Então aí as horas de sono podem diminuir. E uma excitação também fora de propósito, porque nós não temos que estar excitados por nada. Nós temos que estar bem naturais, bem naturalmente diante de qualquer coisa. Então, se alguma coisa nos excita, se alguma coisa nos inflama, se alguma coisa nos dá muita felicidade, tudo isto corre em detrimento das horas de sono correta. Porque enquanto você está excitado por uma felicidade, enquanto você está contente por alguma coisa, ou enquanto está contrariado por alguma coisa,
tudo isso está fazendo com que você durma mais, do que você precise dormir mais. Você está indo além dessas 4 horas, você está indo além dessas 5 horas, e deve ir mesmo, porque senão você fica desvitalizado, senão você fica doente, você fica desequilibrado. Então, esta ideia de qual é a sua meta desta união interna, que isso está tudo lá dentro, isso tem que estar presente na sua vida. E você não tem que se distrair disto. Tudo que você faz é em função disto. Até uma coisa, um alimento que você dê para um indivíduo, aquilo está sendo dado em função da evolução interna dele, em função de uma maior integridade do corpo físico dele, para que ele possa fazer esse trabalho interno. Isso está sempre em função da união com Deus. Qualquer coisa que esteja feita. Nada é feito fora disso, nada é feito com outra intenção. Então tem que canalizar tudo isto. Tem que canalizar tudo isto para a meta única, para a razão da vida. Então aí o sono vai se regulando. E claro que ninguém vai passar de 8, 9 horas de sono ou de 6 horas de sono, de repente para 4. Nisto tudo há uma ordem, nisto tudo há uma conscientização, nisto tudo há um processo evolutivo no indivíduo. Então é por isso que se está falando. Não se está falando para se comer menos e nem para se dormir menos. Se está falando para a gente saber destas coisas. Saber destas coisas e estar realmente não esquecido de que está neste processo para viver esta união. Tudo isto, veja, é esta força que está aqui presente. Mas isto pode estar aqui presente e a gente não perceber nada, e a gente ficar fazendo uma vida paralela. A chave é você estar procurando esta união. É você estar tendo esta união com o seu ser interno como a prioridade, o trabalho da sua vida. E tudo está sendo feito para que isto possa acontecer, para que isto possa evoluir. Ou para você, eventualmente, até ir ficando consciente disso. Se você for ficando consciente disto, tanto melhor para o mundo. Porque um ser que é consciente desta união interna vai fazer muito bem para o mundo. Então, isto é bom para o mundo também. Talvez por isso também que a gente faça isto aqui, no mundo, e trabalhe estas coisas aqui no mundo, para o mundo ficar em contato com outro movimento, com seres que façam coisas diferentes de todos os seres que são tão pesados para este mundo, que são apenas uma carga de toneladas em cima deste mundo. Teríamos que acrescentar que uma diminuição das horas de sono, se isto acontecer, porque não é obrigado isto acontecer, se isto acontecer, isto acontece sem que a gente perceba e sem que a gente esteja com a mente sobre isto. Eu me lembro que quando as horas de sono que eu dormia foram diminuindo, que eu não percebi. Eu só me dei conta depois que tinham se diminuído um tanto. Mas eu não me dei conta que estava diminuindo. Porque é uma coisa que acontece tão naturalmente e você não percebe, porque aquelas horas que você continua deitado, ou aquelas horas que o seu corpo continua reposando, você naquele tipo de sono, você não se dá conta, nem de que está dormindo e nem de que está acordado. É uma coisa que acontece com uma perfeição, com uma harmonia, com aquela harmonia com que as naves lidam com a gente, com que as naves lidam com os nossos corpos, ou com aquela harmonia que a energia de cura trata de nós, imperceptivelmente. Então, de repente, nós nos damos conta de que estamos dormindo menos. E nos damos conta de que estávamos ocupando aquele tempo que não era sono, em estarmos atentos aos planos intermediários, em estarmos mais livres para pensar em Deus. Então não é que a gente deixe de dormir e se levante e vá fazer as coisas.
porque aí vai incomodar todo mundo que está dormindo às 8 horas humanas e regulamentares. Mas você vai aí naturalmente se ocupando, conhecendo outros estados, conhecendo outros níveis de consciência. Você vai percebendo outras coisas, acordado. Mas não é o acordado de estar se movendo lá fora, é um outro tipo de estar acordado. Então, isto tudo é uma evolução, isto tudo é uma aprendizagem, mas na base de tudo está esta busca desta união como coisa prioritária. E todo o resto que nos ocupa não deve nos distrair disto. Isto não deve prejudicar o resto, e o resto não deve nos distrair disto, que é uma vida muito bem organizada, tranquila, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, de que está acordado, de que está dormindo, de que não está entendendo, de que está entendendo, de que está abandonado, de que está acompanhado. Todas estas coisas são mentais. Tudo isto é sinal de que a mente está precisando de organizar as suas energias e pensar naquilo que é essencial. E ter o essencial como motivo da sua concentração e da sua busca. A pessoa pergunta: quando se diminuiu a necessidade de sono sem esforço e de novo volta-se a ter necessidade de mais horas, isto é um retrocesso? Não, pode não ser um retrocesso. Pode ser um momento de reajuste, porque o organismo é colocado a dormir menos e pode ser que seja necessário um reajuste no tempo ou para alguma recuperação. O importante é que esses movimentos do ser não causem preocupações. As pessoas não devem criar problemas com estas coisas. Então, se vão diminuindo as horas de sono, você vai fazendo o seu trabalho. Se as horas de sono aumentam e você continuou fazendo o seu trabalho, é porque está havendo um reajuste. Precisa aguardar que esse reajuste termine para depois o próprio ser ver como o equilíbrio fica. Uma pessoa que está muito empenhada em fazer um caminho purificador e concentrado, então está perguntando por que alguns vegetarianos tomam leite e não comem ovos. Quando uma vaca é feliz, quando se dá a uma vaca uma vida correta, bem harmonizada, esta vaca dá mais leite do que os bezerros necessitam. E aquele leite que ela dá a mais porque ela é feliz, nós podemos usar. Inclusive, retirar aquele leite que os bezerros não retiram porque não precisam, é uma forma da vaca se sentir aliviada de uma carga. De forma que, se alguém tem este relacionamento com o leite, não deve ter a consciência pesada. Porque o leite que foi retirado de uma vaca feliz, porque o bezerro já tinha retirado o suficiente, este leite está sobrecarregando a vaca. E a vaca, como ser, se sente aliviada de se liberar daquele leite. Claro que ela se sente aliviada se viu que o bezerro já está alimentado, que o bezerro não está procurando mais. E naquele leite não tem nenhuma vida em potencial. Aquele leite é um líquido com vários componentes, inclusive desintoxicantes e purificadores, que podem vir do reino animal para nós. Agora, os ovos já é uma coisa diferente,
Porque nos ovos existem embriões de vida em potencial. No ovo, mesmo que ele não tenha passado por processos posteriores, no ovo existe vida em potencial. Então ali já é diferente. Isso para as pessoas normais não faz diferença nenhuma, mas para um vegetariano faz. Então, se um indivíduo já tem o impulso de ser vegetariano, ele saiba que ovo não é a mesma coisa que leite.